Fala, meus amigos, será que a Bíblia foi achada no lixo? Não sei. Bom, será que foi? Bom, não vale dizer que se for a do Haddad foi, não. Mas foi, gente. Sabia disso? Que merda, hein? Sabia não? Não sabia? Então vem comigo, vocês vão saber um pouquinho mais. Bom, gente, quando eu escuto uma informação, quando alguém passa, mesmo que a pessoa saiba mais do que eu nesta área, eu vou procurar informação para ver. Lógico que eu vou fazer de uma maneira muito simples. E quem abordou isso de maneira muito mais profunda foi o professor Fábio Sabino. Não que eu queira, vou provar que ele está errado, não, porque eu tenho que também ter uma fonte, tem que também ter uma pesquisa fazer, porque eu não posso apenas confiar na palavra de alguém. Falar, mas como você tem a certeza disso aí? Eu ouvi o fulano falando. Embora, sim, eu sei que ele fundamenta muito, ele é um pesquisador profundo, o professor Fábio Sabino, mas eu procurei e realmente tem, gente, tem, claro que tem. Não que eu duvidasse, tem o vídeo dele falando sobre isso, lembrando que ele falou bem antes de mim, e eu não estou aqui para fazer concorrência, nada disso, mas apenas para elucidar, apenas para poder trazer esse tema aqui à tona e para vocês também despertarem. Não fiquem nas minhas palavras também que eu falo. O que eu falo não é lei. Busquem por vocês mesmos as informações, certo? Então eu vou deixar também o link dele, do vídeo dele falando sobre esse tema que eu estou falando aqui, na descrição do vídeo. Aí vocês vão poder também assistir, mas não vai agora não, vai depois. Está aqui no YouTube mesmo, então você vai clicar e depois você vai assistir ao vídeo dele com mais profundidade. Mas vamos lá, gente, eu vou mostrar algumas coisas aqui. Primeiramente, vai dizer, isso é invenção de ateu, isso é invenção de agnóstico, isso é invenção dos satanistas. É sempre aquela coisa. As pessoas, elas não podem ter o livro que elas têm como um amuleto, como se fosse uma coisa divina, que logo eles travam a mente e não querem pesquisar. Não, se a tal escritura que eles carregam, levam para as igrejas, dizem que é sagrada, inspirada, então quando eles forem questionar, mais se aquilo for verdade, mais a verdade vai se fazer presente. Mas quando a verdade ela é questionada, ela não tem problema. Agora, a mentira sim. Quando a mentira é questionada, aí, meu amigo, ela foge, porque não tem como prevalecer diante do questionamento. Por isso que muita gente que vai falar desses assuntos da Bíblia, eles pegam o quê? Declarações de ícones do meio deles, de teólogos tendenciosos, e falam, olha, fulano de tal falou que ele declarou, é inspirado, então logo é inspirado. Não, não é assim, gente. Pesquisa séria não é assim. Mas vamos primeiramente neste site aqui, ó, Biblioteca. Não é um site ateu. E o pior que a contradição dos caras. Porque a hora que eles colocam aqui, ó, em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, qual que é a palavra de Deus? Teria que fazer isso, né? É viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Coisa nenhuma. Esquece isso aqui. O problema é que eles vão reconhecer que os manuscritos foram encontrados em um lixão, mas eles colocam isso aqui, ó. Ai, gente, é pra rir. Olha só. Os papiros de Oxirrinco, ou Oxirrincos, tá? Como tá aqui, ó. As duas grafias, tudo faz escrever uma, escrever outra. Tanto faz as duas grafias. Oxirrincos Papiri são um grupo de manuscritos, a maioria em papiro, descoberto por arqueólogos num antigo depósito de lixo perto de Oxirrinco, no Egito. Tá? Aqui está as referências. Os manuscritos datam dos séculos 1 ao 6 da Era Comum e incluem milhares de documentos em grego e em latim, cartas e obras literárias.
também encontraram alguns poucos manuscritos em papel velino e em uns textos em árabe em papel. Por exemplo, o P.Ox VI 1006 medieval. Os papiros da coleção foram dispersos e estão atualmente alojados pelo mundo todo. Uma quantidade substancial encontra-se no Ashmolean Museum na Universidade de Oxford. Os papiros desta coleção são geralmente referenciados como P.Ox ou Pox. Entre os textos encontrados em Oxirrinco estavam fragmentos de primitivos evangelhos não canônicos, também tinham lá, tá, gente? Oxirrinco 840, também foram preservados partes de muitos livros do Novo e Antigo Testamento, assim como obras apócrifas, tratados dos pais da igreja, Irineu e Leão, por exemplo. Além disso, há também numerosos hinos e orações e cartas dos primeiros anos do cristianismo. E também tem o Antigo Testamento. Eu vou deixar esse site aqui para vocês lerem também. Vou deixar ele no comentário fixado, certo? Então, aqui é um site que não é um site cristão, ou melhor, que é um site cristão, não é um site ateu, certo? Isso aqui é um site cristão e eles têm essa noção, sim, de que os papiros ali foram encontrados no lixo. Vocês leram ali comigo, depois vocês podem ler. Bom, dito isso, alguém pode dizer assim: não, mas isso aí eles foram jogados no lixo, Fábio. É porque teve perseguição. Teve uma perseguição, teve os éditos ou os editos que levaram a perseguição aos cristãos. É mesmo? Bom, a gente tem a perseguição de Décio, tá? De Décio no ano 250. E, claro, mas esses papiros aqui, eles sobreviveram no lixo. Só que a perseguição não mandava jogar no lixo. Quando havia perseguição, era para quê? Era para destruir. Então, se alguém jogou fora aquilo que não tinha valor. Você tem que entender isso. Algo que não tinha valor. Mas vamos lá. Mas agora, uma coisa que é interessante, que a gente precisa entender. O Eusébio, um dos pais da igreja, fala na obra História Eclesiástica, que houve sim uma perseguição de Diocleciano. Mais pra frente, Diocleciano mandando queimar e não jogar no lixo e não enterrar, ou jogar no mar ou coisa do tipo. Não, mandava queimar. Eu vou ler aqui para vocês no livro História Eclesiástica. Eu vou colocar aqui para vocês, olha. Vou aumentar um pouquinho aqui. Tá aqui, ó. Tá no livro 8, parágrafo 2, inciso 4 e 5. Aqui, ó. Era este o ano 19 do Império de Diocleciano e o mês de Distro. Entre os romanos se diria o de março, quando, estando próximo à festa da Paixão do Salvador, por todas as partes estenderam-se éditos ou editos imperiais, mandando arrasar até o solo as igrejas e fazer desaparecer pelo fogo as escrituras. Ó, mandando fazer desaparecer pelo fogo as escrituras e proclamando privados de honras aqueles que dela desfrutavam e de liberdade aos particulares, se permanecessem fiéis em sua profissão de cristianismo. E assim foi o primeiro edito contra nós, mas não muito depois vieram-nos outros éditos ou editos, nos quais se ordenava primeiro lançar na prisão todos os presidentes da igreja em todo lugar, depois forçá-los por todos os meios a sacrificar. Bom, o primeiro que a gente vai ver é o de Décio. Então isso aqui foi feito. O que mandava fazer, o que Diocleciano mandou fazer foi queimar. Então alguém pode dizer assim: ah, teve a perseguição de Décio. Não, mas a perseguição, quando havia perseguição a um grupo, e o que eles faziam? Havia a condenação daquele grupo, e quando eles tinham algum escrito, alguma obra produzida, alguma obra literária, seja de qual ramo for essa obra, mandava-se queimar, não mandava-se enterrar, não mandava-se jogar no lixo. Então quem jogou no lixo, jogou algo que não tinha com muita importância. Por exemplo, eu não jogo
Eu agora peguei uma pilha para colocar aqui no mouse. E aqui tá um pedaço, uma parte da embalagem dela, né? Tá aqui, ó. Aqui é a parte da embalagem. Isso aqui daqui a pouco eu vou jogar no lixo. Por quê? Porque não tem serventia para nada. Não tem mais serventia. Pode servir sim, para depois alguém, como que eu vou dizer, reciclar. Então, entendido isso, então não foi a perseguição. Não foi a perseguição. Vou tomar mais um pouquinho de café aqui. Agora eu vou mostrar para vocês. Sim, teve uma perseguição de Décio. Olha só. Vou mostrar aqui, ó. Ah, mas tá no Wikipedia. Eu procurava muito evitar isso aqui. Mas ultimamente está sendo muito confiável outra coisa. O que você faz? Você lê, isso aqui tá na história, tá, gente? Isso aqui não é isso aqui é manipulado, não. E você pode ver aqui, ó, nas referências e pesquisar e verificar a informação que está aqui no corpo do texto. Assim que se faz pesquisa. Vamos lá. A perseguição deciana. A perseguição deciana de cristãos ocorreu em 250 da Era Comum. Alguns vão falar depois de Cristo, que é o terceiro século, sobre o imperador romano Décio. Ele emitira um decreto ordenando que todos no império, exceto os judeus que estavam isentos, realizassem um sacrifício aos deuses romanos e ao bem-estar do imperador. Os sacrifícios tiveram que ser realizados na presença de um magistrado romano e confirmados por um certificado assinado e testemunhado do magistrado. Embora o texto do edital tenha sido perdido, muitos exemplos do certificado sobreviveram. O decreto de Décio pretendia agir como um juramento de lealdade ao império e ao novo imperador, que chegaram ao poder em 249, santificado pela religião romana. Não há evidências de que Décio procurou visar especificamente o cristianismo, lembrando, ou iniciar uma perseguição a seus praticantes. Olha que interessante, ó. Não há evidências de que Décio procurou visar especificamente o cristianismo ou iniciar uma perseguição aos seus praticantes. Não, mandou fazer um sacrifício ao imperador, certo? E tinha que ser o quê? Confirmado por um certificado assinado, testemunhado do magistrado romano. Só assim. Mas, e claro, aos deuses, tinha que ser aos deuses, um sacrifício aos deuses romanos e ao bem-estar do imperador. Era isso que tinha que ser feito. Os judeus foram especificamente isentos, demonstrando a tolerância de Décio a outras religiões. No entanto, os cristãos não foram isentos, aparentemente porque não eram considerados uma religião. Que coisa, gente! Que coisa! Porque eles vão dizer não, que os cristãos eram muito grandes, porque Jesus era muito influente, todo mundo conhecia Jesus, então aí eles começaram a perseguir. Não! Era insignificante, era um número pequeno. Tanto é que eles não foram isentos porque não eram considerados uma religião. As crenças monoteístas cristãs não lhes permitiram adorar outros deuses. Então foram forçados a escolher entre suas crenças religiosas e a seguir a lei. A primeira vez que isso aconteceu, então a primeira vez que houve uma perseguição foi aqui. E não foi diretamente porque o imperador, vou perseguir os cristãos. Não! O cristianismo, os cristãos não tinham um número tão grande para ser considerado religião. Tanto que os judeus, que são monoteístas também, os cristãos são monoteístas entre aspas, né? Mas vamos jogar que seja. Por que é monoteísta entre aspas? Porque além de ter aquele montão de santos lá, e ainda por cima tem a tal da trindade. Mas deixa isso pra lá. Vamos considerar que seja uma religião monoteísta também. Não tinha um número expressivo para ser considerado que uma religião. Por isso que não inventou. Agora, cadê a perseguição aí porque sabiam da verdade? Coisa nenhuma! À luz da história, você vê que as mentiras que os pastores contam, elas caem por terra. Agora, o número desconhecido de cristãos foi executado ou morreu na prisão por se recusar a realizar os sacrifícios, incluindo o Papa Fabiano. Outros se esconderam, enquanto muitos se apostataram e realizaram as cerimônias. Os efeitos sobre os cristãos foram duradouros, causaram tensão entre aqueles que realizaram os sacrifícios ou fugiram, e os que não realizaram, e deixaram lembranças amargas de perseguição.
Resumo: Décio tornou-se imperador romano em 249 da Era Comum, como resultado de vitórias militares. Ele fez um esforço para reviver a Era de Ouro de Roma, acrescentando o nome de um de seus predecessores mais admirados, Trajano, revivendo o antigo escritório de censura e restaurando o Coliseu. A restauração da piedade romana tradicional era outro de seus objetivos. E depois de realizar o sacrifício anual a Júpiter, em 3 de janeiro de 250, ele emitiu um decreto cujo texto está perdido, ordenando sacrifício aos deuses a serem feitos em todo o império. Os judeus foram especificamente isentos deste requisito. Não há evidência de que este decreto tenha como alvo os cristãos. Só que está repetindo, né? Ou que a perseguição aos cristãos tenha sido vista como um dos efeitos que esse decreto teria. Antes era visto como uma maneira de unificar um vasto império e como uma espécie de juramento de lealdade. No entanto, foi a primeira vez que os cristãos enfrentaram uma legislação que obrigava a escolher entre abandonar suas crenças religiosas e a morte. Tá? E aí você vai ver a inversão. Isso aqui também vou deixar. Vou ler só o final aqui. Após o edito, os efeitos do decreto nas comunidades cristãs, muitos dos quais até então viviam pacificamente e sem serem perturbados, foram traumáticos. Muitos perderam a fé e a readmissão na comunidade cristã foi contestada pelo cismático Novaciano. Em 251, os esforços para aplicar o decreto haviam desaparecido e, embora de curta duração, a perseguição deciana tornou-se, na memória coletiva da Igreja, um episódio de tirania monstruosa. Décio morreu em junho de 251, na Era Comum, causando um lapso ao decreto que estava em vigor há aproximadamente 18 meses. A perseguição deliberada de cristãos dentro do Império recomeçou em 257 sob o Imperador Valeriano e intensificada em 303 durante a perseguição diocleciana. Então teve algumas perseguições. Quando ele morreu, os esforços haviam desaparecido, tá, para aplicar esse decreto. Tá, voltar aqui para mim. Havia desaparecido e só começou depois com o Valeriano as perseguições. Mesmo assim, só intensificou só lá para 303, já no início do quarto século. Então dizer que a perseguição fez com que esses manuscritos fossem encontrados no lixo, isso não é verdade. Isso não é verdade. Tanto é que esse decreto, ou o edito de Décio, foi para mirar os cristãos? Não. Foi para quê? Para unificar o império, entendeu? E garantir o quê? E garantir uma lealdade daqueles que faziam parte. Foi por isso que ele fez esse decreto. Eu concordo com isso? Claro que não, né? Nada que seja obrigado assim é legal. Mas essa é a história, essa é a realidade. Então quando você vai para a história, quando você vai estudar, você vê que é diferente daquilo que eles apresentam. Por quê? Porque o teu pastor, o teu padre, ele prefere tratar com a mentira. Aqui não, eu prefiro tratar com a verdade, ou chegar mais próximo dela. Porque se tiver alguma coisa contradizendo isso aqui, sem ser palavra de pastor mentiroso e site de pastor tendencioso, blog de presbítero puxa-saco, aí claro que não tem nem como nem perco meu tempo. Mas se tiver alguma coisa que provou do contrário, aí eu vou dizer, não, gente, houve um equívoco, tudo mais. Só que aqui não. Aqui não. Então, por que eu estou mostrando isso? Esse vídeo aqui é bem explicativo, vai demorar um pouquinho. Mostrei que foi encontrado os manuscritos na cidade de Oxirrincos. E não se joga fora, gente, aquilo que tem valor. Então não foi a perseguição que fez aquilo. Porque na perseguição, inclusive, eu mostrei aqui no livro História Eclesiástica, li a página para vocês, li ali para vocês o que Eusébio escreve de uma declaração ou de um edito do imperador Diocleciano, que houvesse o quê? Que queimassem as escrituras. Era essa a ordem do imperador. Não era que se enterrasse nem que jogasse no lixo. Então isso aqui não foi jogado por imperador, não foi por soldado romano, não foi por gente que persegue gente do governo, não. Foi as próprias pessoas que escreveram, jogaram no lixo. Por quê? Porque para eles o que era sagrado poderia ser outra coisa.
Lembrando, muitas tradições são passadas de forma oral. Vem de tradição. E tradição, claro, ela vai mudando conforme o tempo. Você vai repetindo aquilo de forma oral, você vai se perdendo no tempo. Depois de um tempo que tem a ideia de se registrar. Mas aí você vai ver que muito seria se passado, entre aspas, porque até então, que eu defendo que Jesus nunca existiu. Até então, Jesus nunca existiu. Mas vamos imaginar que ele tenha existido. Como que o pessoal vai lembrar? Então vai ter muita divergência. Então você vai ver os primeiros evangelhos, os primeiros manuscritos, eles aparecem no segundo século. E muitos desses são encontrados no lixo. Porque até então, o que muitos consideravam? Muitos consideravam esse personagem que eles chamam de Jesus, eles consideravam como ele fosse a palavra. E não que um livro fosse sagrado. Então, se você não ia jogar fora aquilo que é sagrado, ninguém vai fazer isso. Entendeu? Se é tão sagrado isso aqui, hoje existe até uma idolatria. Eu gosto às vezes eu falo muito da cidade de Ipatinga porque eu morei lá. E tem o dia da Bíblia, o pessoal faz uma idolatria. Eles carregam ela assim lá no caminhão, vai passando na cidade. E é praticamente uma adoração. Eles falam dos católicos, da adoração aos santos, e fazem adoração ao livro. É isso que eles fazem. Então, esquece isso aí. Agora vamos ler outra coisinha aqui para vocês sobre os papiros de Oxirrinco. Eu li naquele site para vocês, que eu vou deixar também no comentário fixado. Lembrando, vou repetir aqui, o vídeo do professor Fábio Sabino vai ficar na descrição. Aí vocês depois assistam ao vídeo. Mas vamos lá, olha aqui, Oxirrincos Papiros, que é os papiros de Oxirrincos. São um grupo de manuscritos descobertos durante o final do século XIX e início do século XX pelos papirologistas Bernard Payne Grenfell e Arthur Surridge Hunt, mais conhecidos como Grenfell e Hunt, em seu antigo depósito de lixo. Olha aqui, em um antigo depósito de lixo perto de Oxirrincos, no Egito, certo? Então aqui, local onde os papiros foram descobertos, os manuscritos datam da época dos períodos ptolemaico, 3 antes da Era Comum, e romanos da história egípcia, de 32 antes da Era Comum até a conquista muçulmana no Egito em 640 da Era Comum. Apenas cerca de 10% são de natureza literária. A maioria dos papiros encontrados parece consistir principalmente de documentos públicos, privados, códigos, editais, registros, correspondência oficial, censo, devoluções, avaliações de impostos, petições, registros judiciais, vendas de aluguéis, testamentos, contas, aqui está 2 vezes repetido, né? Contas, inventários, horóscopos e cartas privadas. Então não tem apenas coisas literárias, mas tem vários tipos de textos ali. Tem editais, tem registro, tem correspondência, tem censo, tem impostos. Tudo que é tipo de registro está ali. Não só o que nós conhecemos como alguns manuscritos da Bíblia. Embora a maioria dos papiros tenha sido escrita em grego, alguns textos escritos em egípcio, hieróglifos egípcios, hierático, demótico, principalmente em copta, latim e árabe, também foram encontrados. Textos em hebraico, aramaico, siríaco, palave, representaram até agora apenas uma pequena porcentagem do total. Desde 1898, acadêmicos coletaram e transcreveram mais de 5.000 documentos do que eram originalmente centenas de caixas de fragmentos de papiro do tamanho de grandes flocos de milho. Acredita-se que isso represente apenas 1 a 2% do que é estimado em pelo menos 500 mil de papiros que ainda precisam ser conservados, transcritos, decifrados e catalogados. Tá? Os papiros de Oxirrincos estão atualmente alojados em instituições em todo o mundo. O número significativo está alojado no Museu de Ashmolean na Universidade de Oxford. Há um índice online que lista
resumidamente o tipo de conteúdo de cada papiro ou fragmento. Textos administrativos, seculares, grego, historiografia. Eu vou direto aqui, tem matemática, tem drama, tem várias coisas lá. Tem até texto de Euclides ali, olha para você ter. Poesia, textos cristãos está aqui, Antigo Testamento. Vou direto aqui para o Novo Testamento. Também encontrado o Antigo Testamento deuterocanônico ou apócrifo, também encontraram lá. Olha aqui, vamos para o Novo Testamento. Os papiros de Oxirríncos fornecem um subgrupo mais numeroso das primeiras cópias do Novo Testamento. Então, ele oferece um grupo mais numeroso. Esse papiro de Oxirríncos, ou seja, que foram encontrados onde? No lixo. Essas são partes remanescentes de códices, livros escritos em letras unciais maiúsculas gregas e em papiro. O primeiro deles foi escavado por Bernard Payne Grenfell e Arthur Surridge Hunt em Oxirríncos, na virada do século XX. Dos 127 papiros registrados do Novo Testamento, 52, 41% são de Oxirríncos. Os primeiros papiros datam de meados do século II, portanto foram copiados cerca de um século após a redação dos documentos originais do Novo Testamento. Grenfell e Hunt descobriram o primeiro papiro do Novo Testamento apenas no segundo dia de escavação, no inverno de 1896 a 1897. Este, junto com as outras primeiras descobertas, foi publicado em 1898 no primeiro volume da obra de agora 70 volumes de Oxirríncos Papyri. Aí olha só, você vai ver aqui uma coisa interessante. Aqui você vai ver esse símbolo aqui indica um manuscrito de papiro. Quando começa com 0, ele é de pergaminho, certo? O papiro ele é usado de uma folha. O pergaminho já é de couro, certo? De couro de animal. Então vamos ver aqui, ó, a maioria, ó, que bonitinho aqui. Por quê? O que as pessoas pegam aqui e falam o quê? Falam que os manuscritos eles foram jogados no lixo, ou eles foram perdidos, muitos foram perdidos porque houve perseguição. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu mostrei ali, mostrei a história eclesiástica, mostrei um pouco também dentro da história da primeira perseguição, que não tinha alvo um grupo específico. Não tinha. Mas agora vamos ver o que foi encontrado aqui. O que foi encontrado aqui, boa parte de coisas que estão nos evangelhos ou nas cartas. E olha o ano que está aqui, ó. Aqui tem do segundo século, tem do terceiro século, tem do quarto, tem do segundo em diante. Olha que interessante. Olha aqui, ó. Vocês podem ver, eu vou deixar esses sites também, aí vocês podem ler tudo. Porque tem o Novo Testamento, o Novo, ó, tem o Antigo Testamento, só que as pessoas dizem que houve uma perseguição à igreja, houve perseguição aos cristãos, e aí tem toda aquela narrativa que as pessoas pintam, e você vê o seguinte: ora, se houve, então por que isso aqui foi encontrado no lixo? Se houve perseguição, era para ser queimado, era para não encontrar. Olha aqui, ó, que você vai ver, né, os volumes, aí você vai ver aqui. Aqui corresponde o que? Mateus 1. Aí a universidade, ou melhor, a instituição que está a Universidade de Pensilvânia, a cidade e o país. Aqui Estados Unidos, Reino Unido, aqui Reino Unido. Ó, isso aqui, ó, esse papiro aqui, ó, é do ano de 250, terceiro século. Aqui, ó, corresponde a João 1, 16, 20. Romanos, aqui corresponde a Romanos 1. 1 João 4, olha que interessante. Hebreus 2 ao 5, e de 10 ao 12, está na Biblioteca Britânica. Aqui está no museu. Esse aqui corresponde a João 2, aqui Apocalipse, 1 Coríntios, Filipenses. E olha que interessante, tudo isso aqui encontrado, ó. Tudo isso aqui, ó. Olha que beleza, ó. Olha que beleza. Tem de João, 2 Coríntios, Atos. Claro que não, você vai ver do livro todo. Nenhum manuscrito vai pegar do livro todo. Bom, vou voltar para mim aqui. Então isso aqui já prova que a Bíblia, sim, ela foi encontrada no lixo. E não estou me referindo à Bíblia que foi dada ao Fernando Haddad, por favor. E claro que ali teve uma outra história, falaram que ele jogou a Bíblia fora, coisa nenhuma. Mas, e mesmo se tivesse jogado, olha, isso não é da minha conta, eu não quero tratar disso aqui agora.
Mas uma coisa é, se isso aqui, que as pessoas estimam como sagrado, como inspirado, como algo vindo do céu, que as pessoas pensam que isso aqui caiu, um ser supremo falou, e logo veio com capa bonitinha, assim, com diagramação, com tudo bonitinho aqui, sabe, impressa, sabe, com as letrinhas assim do jeito que nós conhecemos hoje, que já vem em português pra gente aqui. É isso que o pessoal pensa. Mas não. Se isso aqui era sagrado, por que muitos desses escritos, desses manuscritos, que correspondem a boa parte que está aqui, foram encontrados no lixo? Você joga o que é de valor fora? Uma coisa é você tentar esconder. Quando você vê os manuscritos do Mar Morto, a pessoa, aí eu vejo também hoje pastores querendo falar do manuscrito do Mar Morto como se aquilo desse aval para a pessoa de Jesus ou para o Novo Testamento. Não tem uma citação ao Novo Testamento. Tem também não só parte das chamadas escrituras judaicas da Tanar, só não tem um livro ali, que é o livro de Esther. O resto tem tudo. E outra coisa, tem o modo de vida dos essênios, aquela coisa como eles faziam, a prática deles, a parte de orações. E também fala de um mestre que era deles, um mestre que era chamado de mestre da justiça, que seria uma espécie de Messias para ele, que não tem nada a ver com Jesus do Novo Testamento, tá? Isso aí sim. Só que ali, os manuscritos do Mar Morto, eles não foram jogados no lixo. Não, eles foram escondidos durante a perseguição. Aí sim é uma coisa. Eles foram escondidos em cavernas. No caso de Oxirrincos, não. Havia vários textos, não só da Bíblia, não. Teve outras coisas também que estavam ali juntos, jogados no lixo. E agora, principalmente para aqueles que gostam de idolatrar este livro aqui, eu pergunto, se isso aqui é sagrado, por que foi encontrado no lixo? Não vem dizer que foi perseguição porque não tinha. Uma boa parte. Ah não, alguém escreveu e depois copiou e jogou o resto fora. Ah é? Esse número todo? Que uma coisa quando você... E é claro, existe outra coisa também. Quando você tem um manuscrito de pergaminho, não de pergaminho, existe muito uma técnica chamada acho que é palimpsesto. Esqueci mesmo, palimpsesto. Vou até procurar o nome aqui, você vai ver um corte, porque eu não lembro de tudo, né, gente? E esqueci, eu vou ver aqui. É palimpsesto, não é palimpsesto, é palimpsesto, tá, gente? A gente também precisa consultar também. Consultei ali o oráculo. O oráculo é o Google. Mas vamos lá, gente, olha só. Voltando aqui ao que eu estava falando. Então, quando você tem um pergaminho, você pode aí raspa o seu couro, acontece muito isso, raspa e faz uma nova escrita. Para quê? Para aproveitar. Isso acontece. Mas isso mostra que aquilo que você chama hoje de sagrado, para aqueles povos de lá não eram. Mas isso não é possível. O que poderia ser sagrado para eles fosse apenas o quê? O ensinamento, o teor daquilo que eles passavam oralmente. A tradição oral. Mas aí você joga por terra, porque não houve perseguição para fazer com que jogasse a Bíblia no lixo. Não. Houve perseguição sim, mas a primeira que aconteceu com o Edito de Décio, ou Edito Deciano, que chama Deciano, né, de Décio, do imperador Décio, ele não visava os cristãos, tanto que, vou repetir, os cristãos não tinham número suficiente para serem considerados uma religião. E aí, gente, o que acontece? Como ele não tem um número suficiente para ser considerado uma religião, então, ó, vamos obrigar todo mundo. Porque eles já sabiam que os judeus eram monoteístas. E se o cristianismo fosse também, como eles falam, relevante a ponto de atrair a ira dos Césares, se fosse isso, eles também fariam parte dessa invenção. Porque eles sabiam que o povo era politeísta. O único monoteísta era quem? Era o povo judeu. O Islã não existia ainda. O Islã só vai surgir lá no século VII, no sétimo século. O Islã não existe ainda. E os cristãos não eram tão numerosos assim como as pessoas gostam de afirmar.
não eram considerados o povo. Entenderam aí? Então não foi perseguição. E claro, quando as perseguições elas se intensificam com Diocleciano, vem Valeriano, continua, mas elas se intensificaram com Diocleciano. E o próprio Eusébio registra o livro História Eclesiástica. Adquira esse livro, eu tenho ele em PDF, lógico, mas é um livro, não importa o formato. Eu li aqui para vocês. Ele fala de perseguição, de que as escrituras teriam que ser queimadas, não enterradas e não jogadas no lixo, ou então escondidas. Não, teriam que ser queimadas, segundo o edito do Diocleciano. Então, gente, não cola. Então, só aí você vê que esse misticismo que as pessoas fazem em torno de um livro sagrado nunca existiu. Como eu estou falando aqui, não estou aqui para dizer para você virar ateu, que aqui eu não estou. Agora eu não estou fazendo militância ateísta, estou mostrando história, estou mostrando realidade. E diante da realidade, meu filho, a crença ela é esmagada, a crença ela é massacrada. E realidade não é só você abrir um site de notícias e ler sobre um acidente na BR, não. Realidade é você pegar a história, trazer o estudo e mostrar. Isso é realidade. E mostrar que aquilo que o pastor fala, que o padre fala, que o bispo, que o arcebispo, que o apóstolo, seja lá quem for, fala dizendo que houve uma perseguição, que Deus preservou, que a Bíblia era muito apreciada. Conversa fiada, ela foi jogada no lixo por próprios cristãos. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Porque só joga no lixo a pessoa que vê que aquilo não tem utilidade. Beleza? Vou parar por aqui. Lembrando, esse assunto que eu estou mostrando aqui porque para ilustrar e fazer você também pesquisar um pouquinho, certo? Agora, o professor Fábio Sabino já gravou esse assunto, então ele tem um trabalho muito mais relevante, muito melhor, e vou deixar na descrição do vídeo para você depois assistir o vídeo dele falando sobre esse assunto. Certo? Mas é claro que eu faço. Por quê? Ah, Fábio, por que você então foi procurar? Porque eu não posso chegar assim, eu sei. Como é que você sabe disso, Fábio? Porque fulano falou. Não, a gente vai ter que buscar informação. Independente de quem for falou algo, se a pessoa é formada ou não. Por exemplo, aquela moça Suzana Herculano, que é uma neurocientista, ela falou algo uma vez e eu fui procurar. Será que tem fundamento? Eu vou ver, que ela falou numa palestra. E realmente tinha. Por que eu fui? Porque eu duvido dela? Porque eu quero envergonhar? Claro que não tô aqui pra isso, eu não sou moleque. Mas eu tenho que entender o seguinte: aquilo que as pessoas falam, eu tenho que buscar e procurar informação por mim mesmo. E assim você também tem que fazer. É assim que faz pesquisa. Outra coisa, aquilo que você vê de referência, procure. Tá bom? Então vou parar por aqui. Vou deixar aí o clube de membros para vocês conhecerem, para que mais trabalhos assim sejam feitos. Sei que dá trabalho, sei que vídeos assim são os menos vistos, mas você só ajuda, claro, não só como membro, não é isso não. Membro é um detalhe. Ser membro é opção, mas o que eu peço para você é que você compartilhar, para você curtir, para você comentar com respeito, se inscrever, quem já é inscrito trazer outras pessoas para se inscrever. Porque eu vou te falar, os vídeos que eu falo sobre processo histórico, realmente parte de escritura, história da igreja, coisa assim, sempre quando eu falo desses assuntos mais, como eu vou dizer, explicativos, são os que eu tenho menos visualizações. E eu preciso sim da sua ajuda em questão de divulgação. Agora o clube de membros eu deixo aí porque é uma opção e você também ajuda. E o Pix, sabe? O Pix está no comentário fixado também e você não é obrigado. Agora, quiser ajudar mais, quer melhorar recurso, microfone, câmera, tudo mais, então tem o Pix. Se você tiver condições e quiser, fique à vontade. Então agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e tchau, tchau. Quando tudo vai contra aquilo que você acredita, mesmo assim você insiste em acreditar, é porque você decidiu ser burro mesmo.